Podemos cravar que o Leão é favorito neste clássico de opostos? Ou não é bem assim, Cacá? Boa noite. Boa noite, guerreiro. Boa noite, amigos ouvintes do Cartaz. Olha, em 15 de novembro de 2025, vou fazer 67 anos de crônica esportiva. Rapaz. E posso dizer do alto dessa autoridade de 65 anos que, repare, não tem favorito. Claro que você vai dizer, porra, guerreiro. Porra, Castilho. Como não tem favorito? Eu pergunto, Carlos Castilho, como não tem favorito? Gol do Sávio de falta, né? Foi gol do Sávio de falta, né? Exatamente. O terceiro gol. Exatamente. Eu não estou aqui querendo ficar em cima do muro. Eu estou sendo apenas realista. Se nós cotejarmos campanha do Remo, campanha do Paysandu, elenco do Remo, elenco do Paysandu, não teríamos dificuldade num jogo que fosse com qualquer outra equipe, que o Remo era o franco favorito. Há uma diferença de 22 pontos, guerreiro. Pois é. Pois é, falaram tanto que dessa vez A Morena foi embora. disseram que ela era maioral. Agora eu pergunto. É que não quis acreditar. Exatamente, você não quis acreditar. Eu vou fazer diferente então. Paulo Cacheado, Dinho Menezes, Paulo Sérgio Pinto, Jerônimo Bezerra. Carlos Castilho, vou começar com você para ver se você consegue, não vou dizer mudar o pensamento, mas estabelecer uma outra diretriz para esta análise prévia. Vamos fazer aqui um giro de percentual. Qual seria o percentual para a vitória do Remo? Qual seria o percentual para empate? E qual seria o percentual para a vitória do Paysandu no clássico de amanhã? Carlos Castilho. Vamos ver se eu consigo aqui mensurar matematicamente Vamos isso. lá, eu vou anotar aqui, hein? Vamos dizer, 65% para a vitória do Remo. Muito bem. 25% para a vitória do Paysandu. Sobraria o quê? 20% para o empate, é isso? 10% para o empate. Matemático, guerreiro. 10% para o empate. Guilherme Guerreiro, matemático. 10%. Olha só, 65 para o Clube do Remo, para a vitória do Remo, 65%, 25% para a vitória do Paysandu e 10% para o empate. Ou seja, se fosse um ano eleitoral, a pesquisa de opinião apresentaria, com margem de erro de 5% para mais ou para menos, o Clube do Remo com maioria absoluta para vencer o jogo. E não há favorito, Carlos Castilho? Pois é. É aquilo que eu falei ainda há pouco. Só que esse histórico do Repar de 700 e... Esse vai ser o 780? E 80. O histórico de 780 está cheio de mistérios, guerreiro. Ah, sim. Está... Mistérios da Então, meia-noite. o que eu disse ainda há pouco, se eu fosse apenas, se fosse um jogo normal, qualquer outra equipe, eu diria, não, o Remo é favorito absoluto. O Remo é o favorito, porque, já falei, tem o melhor elenco. O treinador vem de 3 vitórias. O treinador mudou o astral do Bainão. O treinador conquistou o elenco. O treinador conseguiu fazer algumas mudanças táticas em pouco tempo importantes. Em contrapartida, o Márcio está jogando a toalha. É só ver as últimas entrevistas do Márcio. É de jogo de toalha. Mas, e aí veio o imponderável. Como era a figura do Nelson Rodrigues? Imponderável do... O imponderável do futebol.
Mas tinha uma figura que ele dava, qual era? Não, ele tinha várias expressões, mas quando ele se referia ao futebol... Quando eu lembrar, quando eu lembrar, eu disse. Mas a imponderabilidade do futebol é isso, Guerreiro. Claro, não, mas veja só, nós não estamos... Não tinha mais nada para o Paysandu. Mas veja só, nós não estamos falando aqui que o Remo vai vencer o jogo. Nós estamos falando aqui quem é o favorito. O Remo relacionou 24 jogadores, um a mais, porque, como fez no jogo passado, preocupado com o Marcelo Rangel, relacionou 3 goleiros. Agora, preocupado com o Klaus, relacionou 4 zagueiros. Mas o Klaus vai pro jogo. Ele disse pro Cacheado hoje, eu vou jogar. Panturrilha tá doendo, tá inchada, mas eu vou jogar. Tanto que treinou e não sentiu absolutamente nada, Guilherme. Sem problema. Foi, treinou bem. Treinou bem, ficou ali, mas não é que não tenha sentido, não demonstrou que sentiu. Mas que sentiu, né? Como diz o caboclo, o tempo dirá, né? Não, mas ele segura, ele quer jogar de qualquer maneira, né, Cacheado? Você viu no jogo passado contra a equipe do Atlético Paranaense, né, Cacá? Você viu também? Ele nada levantava e ia pra lá e aquece pra sair o Klaus, nada de Klaus. Nós temos até imagens do treino do Remo hoje pela manhã. É interessante, o Kaique saiu, o Klaus ficou lesionado e foi até o final no jogo contra o Furacão. O Kaique sentiu mais cãibra, né? Agora, olhando aqui a relação dos 24 atletas, o Cantilho não está na relação, né? Ele está fora. O Regis também está fora, né? Aliás, o Regis vem fora. O Regis o caso do Cantilho, eu já perguntei para... Não, a comissão técnica do técnico, acho que ele ainda não está no ponto, mas ele vai ser preciso, porque ele sabe que ele vai precisar dele, porque sabe que ele é um jogador que serve esse meio, vai servir um jogador reto, como a gente diz, né? Então, o Cantilho não está na relação, mas não está descartado nos próximos jogos para ser relacionado, tá, Guerra? Perfeito, Cachado. Então vamos lá. O time escalado e o banco. Vamos lá, Cachado, com você. Vamos lá. Marcelo Rangel no gol, Pedro Costa, Klaus, Kaique, Sávio, Natan Camargo, Caio Vinícius, Panagiotti, Taxide, Nico Ferreira, João Pedro e Pedro Rocha, o artilheiro. Perfeito. No banco, Igor Vinhas, Natan Santos, Reinaldo Tassano, Jorge Luan, Pedro Castro, Pavani, Natan Pescador, Jaderson, Janderson, Diego Hernandes e Marrone. E aí, Castilho, esse grupo de jogadores, as 2 alterações, Pedro Costa na direita, porque o Marcelinho está suspenso, Pedro Rocha na esquerda, com o Diego Hernandes ficando como opção de banco, Cacá. Olha, a surpresa é o Diego Hernandes saindo do time principal, né? Eu acho que o Diego cresceu muito com a chegada do Guto e no seu posicionamento correto, atacante pela beirada. Mas o Nico cresceu também. Para tirar, eu, sinceramente, entre um e outro, eu tiraria o Diego. Se for para colocar o Pedro Rocha. Encontrar uma vaga pro Pedro Rocha, né? Exatamente. Eu acho que o Nico, pelo que fez, sobretudo no jogo contra o Atlético, aliás, não só contra o Atlético, contra o CRB, eu elegi o Nico como craque. Foi, exatamente. E Pedro Costa, o Natan Santos está como opção de banco. Você iria também com Pedro Costa, porque o Natan está fora de ritmo? Não, eu ia de Natan. Ia de Natan? O passado recente, remoto, e o futuro incerto. E não sabido? Me levam, incerto e não sabido, me levam a duvidar da produtividade desse Pedro. Hoje é o Castro, não, é o Costa, né? É o Costa, Pedro Costa. É o lateral. Pedro Costa, lateral. Ele é quem que vai entrar no lugar do Marcelinho. São as 2 alterações com relação ao time que começou o jogo contra o Furacão. Hoje, no treino final do Remo, o Júlio César, ex-goleiro da Seleção Brasileira, esteve presente lá no Bainão, acompanhou a movimentação do Remo. Foi isso, Cachado? Depois que a imprensa saiu, ele apareceu por lá. Apareceu, né?
Aliás, o Remo vai jogar mesmo no Baenão, sábado, 20h30, contra o Atlético, né, Cachado? Foi pedido, já foi documento para lá, para a federação. Falta só a agora, CBF confirmar. Paulinho, fica aí, o Paulinho atento que vai ter a mudança aí, porque já foi avisado. Agora, os jogadores preferem jogar no Baenão, Guerreiro. Eu já senti isso aí, tá? No Baenão? Exatamente. Eu tenho uma informação que a maioria preferiria o Mangueirão. Mas essa é uma decisão... Não, desculpa, Guerreiro. Os jogadores preferem jogar no Mangueirão, desculpa. Pois tá, no Mangueirão. Não no Baenão, tá? Não no Desculpa, Baenão. tá? O gramado está mais duro, mais pesado. Exatamente. Aí os jogadores gostariam de jogar no Mangueirão, mas o executivo, Marcos Braz, optou pelo Baenão. O que é que você acha, Castilho? Eu também acompanho os relatores, que são os jogadores. Mangueirão. Afinal de contas, é um sábado, embalos de sábado à noite. Mangueirão é local para grandes jogos. Remo ganhando esse jogo com o Atlético, que não é também um adversário fácil, embora ameaçado até de rebaixamento, mas de qualquer maneira, a força do fenômeno, se vier com uma vitória do Remo, então não justifica essa limitação do Baenão. E um detalhe... Vai ver que o Remo vai colocar no Baenão novamente a R$120. E um detalhe, hein? O repá de amanhã, o último repá do ano, né? Pode ser também o último jogo no Mangueirão, porque o jogo do Remo contra a Chapecoense será no Baenão, já está estabelecido que é o período da Copa. O que o Remo ainda pode tentar levar é este jogo da última rodada contra o Goiás para o Mangueirão. Ou manter o jogo no Mangueirão, é o último jogo do Remo em Belém. Tá? Então pode ser Mangueirão, dependendo das circunstâncias, né? Pode ser Mangueirão